Me chamo Axton Harrington, e antes de compartilhar a experiência que mudou completamente minha vida, preciso me apresentar adequadamente. Sou restaurador de móveis em Asheville, Carolina do Norte, uma cidade que parece ter sido pintada à mão entre as montanhas Blue Ridge. Toda manhã, quando abro as janelas da minha oficina, sou recebido pelo perfume dos pinheiros e pelo som dos pássaros que fazem ninho nos carvalhos centenários do quintal. Minha oficina fica num galpão antigo que pertencia ao meu avô. É um lugar que conta histórias em cada tábua do assoalho, cada viga exposta no teto. As ferramentas penduradas nas paredes são como velhas amigas. Cada uma tem seu lugar específico. Cada uma carrega memórias de projetos passados. O cheiro de serragem fresca se mistura com o aroma de cera de abelha e verniz, criando aquela atmosfera única que todo artesão conhece bem. Axton, você é a pessoa mais metódica que conheço. Minha irmã, ela sempre diz quando me visita na oficina. Cada ferramenta no seu lugar, cada pedaço de madeira catalogado. Como alguém pode ser tão organizado com coisas materiais e tão desorganizado com as questões espirituais? Ela não está errada. Sempre fui assim, preciso, metódico, pé no chão. Quando um cliente me traz uma peça antiga, consigo ver além dos arranhões e marcas do tempo. Consigo enxergar a história por trás de cada imperfeição, imaginar as mãos que esculpiram cada detalhe. Mas quando ela começava com suas conversas sobre energia, meditação e vida após a morte, bem, aí eu simplesmente desligava. Você precisa abrir sua mente, meu irmão. Ela me dizia durante nossos almoços de domingo. Existe todo um universo além do que nossos olhos podem ver. Ela, querida. Eu respondia com um sorriso meio irônico. O único universo que me interessa é este aqui, onde posso sentir a textura da madeira sob meus dedos e transformar móveis quebrados em obras de arte. Lembro de uma tarde específica, algumas semanas antes do acontecimento que mudaria tudo. Ela tinha trazido um livro sobre experiências de quase morte para a oficina. Eu estava trabalhando numa antiga escrivaninha vitoriana, concentrado em reparar uma gaveta especialmente delicada. Olha só isso, Sax, ela disse, sentada num banco alto perto da minha bancada de trabalho. Este homem descreve exatamente como é estar do outro lado. A luz, a paz, os encontros. Ela, interrompi, soprando um pouco de serragem da superfície da madeira. Você não acha que essas pessoas simplesmente tiveram alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro? Tem explicação científica para tudo isso. Ela fechou o livro com um suspiro resignado. Sabe qual é seu problema, irmão? Você está tão preocupado em consertar coisas quebradas que esqueceu de cuidar do que está quebrado dentro de você. Na época, ri daquele comentário. Ela sempre teve esse lado místico, essa maneira poética de ver as coisas. Enquanto eu estava ocupado restaurando móveis antigos, ela passava seus dias dando aulas de yoga e organizando grupos de meditação. Éramos tão diferentes que às vezes as pessoas duvidavam que fôssemos realmente irmãos. Tenho 42 anos agora, e se você me dissesse há alguns anos que eu estaria aqui, contando uma história sobre uma experiência de quase morte, provavelmente teria dado aquela risada descrente que costumava dar para as teorias da Ela. Meu mundo era sólido, tangível, previsível. Eu gostava assim. Acordo cedo, trabalho com minhas mãos, resolvo problemas concretos. Essa era a minha vida, e eu estava perfeitamente satisfeito com ela. Mas sabe aquele ditado que diz que a vida é o que acontece enquanto fazemos outros planos? Bem, no meu caso, a morte, ou quase morte, foi o que aconteceu enquanto eu planejava continuar minha vida perfeitamente normal, de restaurador de móveis em Asheville. E essa experiência, bem, ela mudou tudo. Não externamente. Ainda sou o mesmo homem que trabalha com madeira e restauração. Mas interiormente, sou uma pessoa completamente diferente. Às vezes precisamos nos quebrar para sermos restaurados. Ela me disse depois de tudo acontecer. E pela primeira vez, entendi exatamente o que ela queria dizer. Era uma terça-feira de outubro, daquelas manhãs que só as montanhas Blue Ridge sabem criar. A névoa deslizava entre os vales como um rio de algodão, envolvendo as árvores num abraço etéreo. O outono já tinha começado a pintar as folhas com tons de vermelho e dourado, criando uma tela impressionista na paisagem montanhosa. Acordei antes do despertador tocar, às 5h30 da manhã. Tinha uma missão importante naquele dia.
Buscar uma cômoda vitoriana numa propriedade afastada, cerca de 2 horas de viagem. O proprietário, Sr. Thompson, havia me enviado fotos no dia anterior. Era uma peça extraordinária de 1860, com entalhes delicados e ferragens originais em bronze. É uma herança de família, ele tinha me explicado ao telefone. Minha avó costumava guardar suas melhores roupas nela. Agora está um pouco deteriorada, mas imagino que você possa devolver a ela seu antigo esplendor. Enquanto preparava meu café da manhã habitual, torradas com manteiga e café preto forte, recebi uma mensagem de ela. Ax, tive um sonho estranho com você esta noite. Que tal adiarmos aquela viagem? Respondi rapidamente. Ela, você e seus pressentimentos. É só uma viagem de rotina. Já fiz isso centenas de vezes. O telefone tocou quase instantaneamente. Era ela, é claro. Axton, por favor, me escuta. Sua voz estava tensa do outro lado da linha. Sei que você não acredita nessas coisas, mas o sonho foi tão real. Havia névoa, muita névoa. E então, ela, interrompi, tentando soar paciente. É claro que havia névoa no seu sonho. Estamos em outubro nas Blue Ridge Mountains. Há névoa todas as manhãs. Olha, preciso desligar. Ainda tenho que organizar minhas ferramentas para a viagem. Ouvi seu suspiro preocupado. Pelo menos promete que vai dirigir com cuidado extra hoje? Prometo, maninha. E quando eu voltar, vou te mostrar a cômoda mais bonita que você já viu. Quem sabe até te deixo guardar seus cristais de cura nela. Brinquei, tentando aliviar sua preocupação. Não brinque com isso, Ax. Ela respondeu séria. Só tome cuidado, ok? Terminei meu café pensando na conversa com ela. Minha irmã sempre teve esses pressentimentos desde que éramos crianças. Na maioria das vezes, não davam em nada, mas havia ocasiões. Balancei a cabeça, afastando esses pensamentos. Tinha trabalho a fazer. Carreguei minha caixa de ferramentas especiais no porta-malas do carro, um Ford Mustang 2019, que havia comprado recentemente, meu pequeno presente para mim mesmo depois de um ano particularmente bom nos negócios. Liguei o rádio, sintonizando minha estação favorita de música country. Johnny Cash começou a cantar Ring of Fire, e eu sorri, cantarolando junto enquanto manobrava para sair da garagem. A estrada estava especialmente nebulosa naquela manhã. A visibilidade não passava de alguns metros à frente, e os faróis do carro criavam um efeito quase hipnótico na névoa densa. O GPS indicava que faltavam cerca de 40 minutos para chegar ao destino, e eu seguia com cautela, respeitando cada curva sinuosa da estrada montanhosa. Maybe I should have listened to ela, pensei em voz alta, percebendo que a névoa estava ficando cada vez mais densa, mas já estava mais da metade do caminho, e o Sr. Thompson estava esperando. Além disso, que mal poderia acontecer? Foi nesse exato momento que aconteceu. Um vulto marrom imenso surgiu do nada, materializado da névoa como um fantasma. Era um cervo majestoso, seus olhos refletindo a luz dos faróis, como 2 moedas de cobre polido. O animal parecia tão surpreso quanto eu, congelado no meio da estrada. Tudo aconteceu em uma fração de segundo, mas na minha memória, cada momento ficou gravado em câmera lenta. O giro brusco do volante para a direita, tentando evitar a colisão. O som dos pneus derrapando no asfalto úmido. Um chiado agudo que parecia perfurar o silêncio da manhã. O momento de desorientação quando o carro começou a girar. Lembro de ter pensado em ela, em como ela ficaria dizendo "eu te avisei", se soubesse que eu estava tendo um acidente. Então veio o primeiro impacto. O carro capotou e senti o cinto de segurança tensionar contra meu peito. Houve um estalo, um som de metal se rasgando, e de repente me vi sendo arremessado para fora do veículo. O mundo girava ao meu redor em um turbilhão de cores. O cinza da névoa, o verde das árvores, o vermelho do meu carro. Por um breve momento, tive a estranha sensação de estar flutuando, como se a gravidade tivesse decidido fazer uma pausa. Então é assim que tudo termina? Pensei, com uma clareza surpreendente. O último som que registrei foi o barulho do metal se contorcendo contra as árvores. E então, silêncio. Um silêncio profundo e absoluto que parecia engolir tudo ao seu redor. A escuridão veio logo em seguida, não como algo assustador, mas como um manto suave que me envolvia.
levando embora toda a dor e o medo. A última coisa que passou pela minha mente antes de perder a consciência foi a voz de ela. Existem coisas que vão além do que nossos olhos podem ver, Zax. Quão irônico era que eu estava prestes a descobrir exatamente o que ela queria dizer com isso. A transição da consciência normal para este novo estado foi a experiência mais extraordinária que já vivi. Um momento eu estava no meio do acidente, sentindo o impacto, o medo, a confusão, e no seguinte, uma calma absoluta me envolveu como um cobertor morno num dia frio. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não um silêncio comum, desses que experimentamos no dia a dia, mas um silêncio vivo, vibrante, quase palpável. Era como se todos os ruídos do mundo tivessem sido filtrados, deixando apenas uma paz profunda e reconfortante. Então percebi que estava flutuando acima da cena do acidente. Não havia medo, não havia confusão, apenas uma curiosidade serena, como se estivesse assistindo a um filme interessante. Vi meu corpo lá embaixo, jogado na margem da estrada como uma marionete cujas cordas foram cortadas. Uma pequena multidão começava a se formar ao redor. Um caminhoneiro, um homem robusto com um boné vermelho desbotado, foi o primeiro a parar. Vi-o correndo em direção ao meu corpo. Telefone celular já na mão. 911. Temos um acidente grave na rodovia Blue Ridge, quilômetro 47. Sim, um homem foi arremessado do veículo. Não tenho certeza se está respirando. Por favor, venham rápido. Era fascinante observar como sua voz soava diferente daquela altura, como se viesse através de várias camadas de água, distante e ao mesmo tempo perfeitamente compreensível. Uma senhora de cabelos grisalhos saiu de seu carro segurando um cobertor xadrez. Querido Deus, ela murmurava enquanto se aproximava do meu corpo. Ainda está respirando? Alguém aqui é médico? Um jovem de uns 20 e poucos anos começou a dirigir o trânsito, acenando para os carros diminuírem a velocidade. Devagar, pessoal. Temos uma emergência aqui. Suas mãos tremiam levemente enquanto fazia os gestos. O mais surreal era como eu podia perceber tudo simultaneamente. Cada expressão, cada movimento, cada sussurro preocupado. Era como ter vários pares de olhos, todos funcionando ao mesmo tempo, captando cada detalhe da cena que se desenrolava. Seu pulso está fraco, mas está lá, ouvi alguém dizer. Uma mulher de scrubs azuis, provavelmente uma enfermeira a caminho do trabalho, tinha se ajoelhado ao lado do meu corpo. Ninguém o mova. Pode haver lesão na coluna. Enquanto observava, comecei a notar algo ainda mais extraordinário. Podia ver não apenas as ações físicas das pessoas, mas também algo como campos de energia ao redor delas, cores suaves que pulsavam e mudavam conforme suas emoções. A enfermeira estava envolta num azul tranquilo e firme, enquanto o caminhoneiro emanava um laranja nervoso e agitado. Ela estava certa o tempo todo, pensei, com uma espécie de diversão distante. Todas aquelas conversas sobre auras e energias que eu havia dispensado como bobagem, ali estavam elas, tão reais e visíveis quanto o asfalto da estrada. Tentei me mover e descobri que bastava pensar para mudar minha posição. Não havia peso, não havia resistência. Era como ser puro pensamento. Flutuei um pouco mais alto, observando a chegada das sirenes ao longe. O som delas era curiosamente musical daquela perspectiva, como se fizesse parte de uma sinfonia maior que eu nunca havia notado antes. Uma das paramédicas que chegou com a ambulância me lembrou muito ela. Tinha o mesmo tipo de energia serena e determinada. Enquanto ela trabalhava no meu corpo, pude ouvir sua voz suave falando comigo. Embora meus ouvidos físicos estivessem obviamente incapazes de registrar qualquer som. Fique conosco, amigo. Não é sua hora ainda. O mais estranho era que eu não sentia nenhuma urgência em ficar. Não havia medo da morte. Não havia apego desesperado à vida. Era como se, pela primeira vez, eu entendesse que a existência era muito maior do que aquele corpo quebrado na estrada. Vi quando me colocaram na ambulância, os paramédicos trabalhando eficientemente, trocando termos médicos que, daquela perspectiva elevada, pareciam estranhamente limitados para descrever o que estava realmente acontecendo. Como explicar que, enquanto eles lutavam para manter meu corpo vivo,
Eu estava experimentando a forma mais pura de vida que já havia conhecido. E então, enquanto a ambulância partia com suas sirenes cortando a névoa da manhã, comecei a perceber algo novo. Uma luz, diferente de tudo que já havia visto, começava a chamar minha atenção. Mas isso é outra parte da história. Você nunca está realmente preparado para isso, pensei, lembrando das palavras de ela sobre experiências espirituais. Mas talvez seja exatamente assim que deve ser. Como descrever o indescritível? Como colocar em palavras algo que transcende a própria linguagem? Mesmo hoje, anos depois, quando fecho os olhos e tento reviver aquele momento, as palavras parecem pequenas, inadequadas para capturar a verdadeira essência do que experimentei. A princípio, era apenas um ponto de luz à distância, como uma estrela solitária num céu escuro. Mas chamá-la de luz é como chamar o oceano de água, tecnicamente correto, mas completamente inadequado para descrever sua verdadeira natureza. Esta luz, ela estava viva, pulsava, respirava, cantava. Lembro-me de um dia, não muito antes do acidente, quando ela tentou me explicar sobre diferentes dimensões de existência. Ax, imagine que você passa a vida inteira vendo apenas em preto e branco, ela disse. E de repente seus olhos se abrem para todas as cores do arco-íris ao mesmo tempo. Seria avassalador, não é? Na época, dei de ombros, ocupado com a restauração de uma antiga mesa de jantar. Ela e você e suas metáforas, respondi distraidamente. Mas agora, flutuando naquele espaço entre mundos, finalmente entendi o que ela queria dizer. A luz que via não tinha uma cor específica, tinha todas elas. E ainda mais algumas que meu cérebro humano nem sabia que existiam. Conforme a luz se aproximava, ou eu me aproximava dela, as noções de espaço e movimento eram completamente diferentes ali. Comecei a ouvir uma música. Não com meus ouvidos, claro, mas com cada partícula do meu ser. Era como se o universo inteiro fosse uma grande sinfonia, e eu estava finalmente ouvindo todas as partes ao mesmo tempo. É como aquela vez que restaurei um piano antigo, pensei, lembrando de um projeto específico. Quando terminei, e o pianista veio testar, foi mágico ver como todas aquelas peças separadas se uniam para criar música. Mas isso é infinitamente mais complexo e harmonioso. A sensação de paz que emanava da luz era indescritível. Imagine o melhor momento da sua vida, aquele abraço perfeito, aquela sensação de realização completa, aquele momento de amor puro, e multiplique por infinito. Ainda assim, você só chegará perto do que senti. Me lembrei de todas as vezes que ela tinha tentado me fazer meditar. Você precisa aquietar sua mente. Ax, ela sempre dizia. Há uma paz além do entendimento esperando por você. Não tenho tempo para isso. Eu costumava responder. Tenho móveis para restaurar, contas para pagar, uma vida real para viver. Que irônico que agora, no que poderia ser considerado o momento mais traumático da minha vida, eu estava experimentando exatamente a paz que ela sempre falou. Era como se cada preocupação, cada medo, cada ansiedade simplesmente se dissolvesse. A luz começou a mostrar diferentes facetas, como um diamante celestial girando lentamente. Cada face revelava um aspecto diferente da existência. Em uma, vi todo o amor que já tinha experimentado em minha vida, desde o primeiro abraço de minha mãe até o último sorriso de um cliente satisfeito. Em outra, vi todas as possibilidades que nunca tinha explorado, caminhos não tomados, escolhas não feitas. É como restaurar uma peça antiga, pensei, recorrendo novamente às metáforas do meu trabalho para tentar entender o que estava acontecendo. Você começa removendo camadas e mais camadas de verniz velho, e cada uma revela algo novo sobre a história da peça. A luz parecia responder aos meus pensamentos, pulsando de forma diferente a cada nova compreensão. Não havia julgamento, não havia cobranças, apenas aceitação pura e total. Era como se ela dissesse, sim, você entendeu, continue. Em determinado momento, percebi que estava chorando, mas não com lágrimas físicas. Era um choro da alma, um reconhecimento profundo de algo que sempre esteve ali, mas que eu nunca tinha sido capaz de ver. Como pude passar tanto tempo cego para isso? Pensei. Como pude duvidar de tudo que ela dizia? A luz pareceu envolver esse pensamento com ainda mais amor,
como se dissesse que cada momento de dúvida também fazia parte do caminho, que cada questionamento tinha seu propósito. E então, quando achei que não poderia ficar mais intenso, a luz começou a tomar uma forma mais definida. Uma presença começou a se manifestar dentro dela. Orin, mas isso é a próxima parte da história. Algumas verdades, como ela sempre dizia, só podem ser compreendidas quando estamos prontos para elas. E naquele momento, flutuando no abraço daquela luz transcendental, eu finalmente estava pronto. Como explicar, Orin? É como tentar descrever a cor para alguém que nunca viu. Imagine alguém feito inteiramente de luz. Mas não uma luz que machuca os olhos. Uma luz que acaricia sua alma. Era como se a própria essência do amor e da sabedoria tivesse tomado forma. A primeira vez que percebi sua presença foi gradual, como o amanhecer. Ele não que apareceu de repente. Era mais como se ele sempre estivesse ali. E eu é que fui me tornando capaz de percebê-lo. Era como quando restauro um móvel antigo e, lentamente, a beleza original começa a surgir sob camadas de sujeira e verniz velho. Bem-vindo, Axton. Foram as primeiras palavras que recebi. Mas não eram palavras no sentido comum. Era mais como se o próprio pensamento dele se materializasse dentro da minha consciência. A sensação era de um abraço que envolvia não apenas meu ser, mas cada momento da minha existência. Lembro de uma conversa com ela, semanas antes do acidente. Ela estava lendo um livro sobre anjos e guias espirituais. Ax, você já parou para pensar que pode ter alguém te observando, te guiando? Claro, ela, respondi na época, rindo enquanto lixava uma cadeira antiga. O único guia que tenho é meu senso comum e 40 anos de experiência com madeira. Agora, na presença de Orin, aquela conversa voltou à minha mente com uma clareza surpreendente. Era como se cada momento de dúvida, cada piada cética que já fiz, fosse iluminado por uma nova compreensão. Suas dúvidas foram parte do caminho. Orin comunicou, e pude sentir um leve toque de diversão em sua presença, como um professor paciente com um aluno que finalmente entende uma lição difícil. Cada questionamento seu tinha um propósito. Era fascinante como Orin podia transmitir conceitos complexos em frações de segundo. Cada palavra dele vinha carregada de camadas e mais camadas de significado. Era como abrir um livro e absorver seu conteúdo inteiro instantaneamente. Não apenas as palavras, mas todas as emoções e experiências contidas nele. Você tem muitas perguntas, ele continuou, e eu podia sentir ondas de compreensão emanando dele. Era verdade. Tinha milhares de perguntas borbulhando em minha consciência, sobre a vida, sobre a morte, sobre o propósito de tudo. Porque agora, consegui formular mentalmente. Porque eu? A resposta veio não em palavras, mas em sensações e imagens. Vi minha vida inteira se desenrolando como um tapete intrincadamente tecido. Cada momento, cada escolha, cada encontro, tudo tinha seu lugar e propósito no padrão maior. Lembra daquela mesa do século XVIII que você restaurou no ano passado? Orin perguntou, acessando minhas memórias com uma intimidade que deveria ter me assustado, mas que parecia perfeitamente natural. Como você sabia que era o momento certo de começar o trabalho? A memória surgiu clara em minha mente. Uma mesa belíssima, mas severamente danificada. Tinha esperado meses antes de começar a restauração, sentindo que precisava do conhecimento e da experiência certos para fazer justiça à peça. Algumas restaurações, Orin continuou, exigem que a peça espere pelo momento certo, pelo restaurador certo, pelas condições certas. Sua alma é como essa mesa. Este é o momento certo para sua restauração. A analogia me tocou profundamente. Orin estava usando meu próprio ofício para me fazer entender verdades espirituais complexas. Era como se ele falasse minha língua, traduzindo o incompreensível em termos que eu podia entender. Mas ainda tenho tanto a aprender, protestei, sentindo-me de repente muito pequeno diante da vastidão do conhecimento que ele representava. Uma onda de amor incondicional me envolveu. Axton, ele transmitiu, você passou a vida restaurando objetos físicos. Agora é hora de entender que existem outros tipos de restauração. Cada peça que você trouxe de volta à vida foi um treino para este momento. Imagens de todos os móveis que já restaurei passaram por minha mente. Cada cadeira consertada, cada mesa renovada, cada detalhe cuidadosamente preservado.
Mas agora via algo mais. Via como cada restauração tinha afetado não apenas os objetos, mas as pessoas conectadas a eles. Via a alegria nos olhos dos clientes, as memórias preservadas, as histórias continuadas. Você vê, Oren mostrou, você nunca foi apenas um restaurador de móveis. Você é um restaurador de histórias, de memórias, de conexões. E agora, está pronto para entender a restauração em um nível mais profundo. Senti lágrimas, não físicas, mas da alma, enquanto a compreensão me inundava. Toda minha vida tinha sido uma preparação para este momento. Cada peça restaurada um passo no caminho para uma compreensão maior. Há mais, Oren disse suavemente. Muito mais para você ver e entender. E então, ele começou a me mostrar verdades que transformariam completamente minha compreensão da realidade. Mas isso é a próxima parte da história. É difícil colocar em ordem cronológica o que aconteceu depois, porque ali o tempo não funcionava como conhecemos. Era como se passado, presente e futuro fossem páginas de um livro que podíamos folhear livremente, parando para examinar cada detalhe com uma clareza surpreendente. Observe, Oren me guiou, e de repente estava vendo a realidade como nunca antes. Era como se o próprio tecido do universo se revelasse diante de mim, mostrando como tudo está interligado em padrões complexos e belos. E lembra daquele aparador Art Deco que você restaurou no mês passado? Oren perguntou, acessando minhas memórias. Sim, respondi mentalmente. Uma peça única dos anos 20 com marchetaria em madeira de rosa. Mostre-me como você trabalhou nele, pediu Oren. Na minha mente, vi-me trabalhando no aparador. Primeiro, examinando cada detalhe, cada marca, cada imperfeição. Depois, cuidadosamente removendo camadas de verniz antigo para revelar a beleza original da madeira. Agora, Oren continuou, observe como a realidade funciona de maneira similar. E então vi como cada ação, cada pensamento, cada momento deixava uma marca no tecido da realidade, como anéis num tronco de árvore. Vi como as escolhas que fazemos criam padrões, como ondas que se expandem infinitamente. E vê aquela decisão que você tomou há 15 anos. Oren mostrou. E vi-me decidindo ajudar um estranho com um pneu furado numa noite chuvosa. Observe o que ela causou. Como um filme em velocidade acelerada, vi como aquele ato de bondade teve consequências que eu nunca imaginei. O homem que ajudei chegou a tempo de uma entrevista importante. Conseguiu o emprego. Mudou a vida de dezenas de pessoas através de seu trabalho, que por sua vez afetaram centenas de outras. É como grão na madeira, comentei, recorrendo novamente às metáforas do meu ofício. Cada linha conta uma história, se conecta com outras. Exatamente, Oren respondeu, e senti seu contentamento com minha compreensão. Agora, olhe mais profundo. A visão se expandiu, e comecei a ver além das ações físicas. Vi campos de energia que conectavam tudo e todos, pulsando com vida própria. Era como ver milhões de teias de aranha feitas de luz, cada uma vibrando em sua própria frequência, mas todas parte de um padrão maior. Ela tentou me explicar sobre isso, pensei, lembrando das inúmeras vezes que minha irmã falou sobre energia e conexões universais. Sim, Oren confirmou. Ela vê fragmentos desta realidade. Muitos humanos veem, mas poucos conseguem integrar completamente essa compreensão em suas vidas cotidianas. Então, Oren me mostrou algo ainda mais surpreendente. Vi como as religiões e sistemas espirituais da Terra eram como diferentes mapas tentando descrever o mesmo território. Cada uma capturava uma parte da verdade, mas nenhuma conseguia abranger a totalidade. É como quando diferentes artesãos restauram a mesma peça. Oren explicou, usando novamente analogias que eu podia entender. Cada um tem sua técnica, suas ferramentas preferidas, sua abordagem única. No final, todos buscam o mesmo objetivo: revelar a beleza original. Vi momentos da história humana onde essas verdades foram descobertas e depois perdidas, distorcidas, mal interpretadas. Vi como líderes e instituições, ao longo dos séculos, pegaram fragmentos dessa sabedoria e os moldaram para servir a seus próprios propósitos. Mas por que me mostrar tudo isso? Perguntei. Porque você é um restaurador, Oren respondeu. Você entende o valor de preservar o que é autêntico,
de remover camadas de distorção para revelar a verdade original. Esse conhecimento não é novo para você. Está apenas em um contexto diferente. Então me mostrou como cada pessoa carrega uma centelha dessa verdade dentro de si, mesmo que não perceba. Vi como cada alma é como uma peça única de um móvel antigo, algumas bem conservadas, outras precisando de restauração, mas todas igualmente valiosas. Você vê, Orin continuou, sua vida inteira foi um treinamento. Cada peça que você restaurou te ensinou sobre paciência, sobre ver além da superfície, sobre respeitar a história e a essência de cada coisa. As revelações continuavam vindo, cada uma mais profunda que a anterior. Era como se cada verdade fosse uma porta que se abria para outras 10, e cada compreensão levava a novos níveis de entendimento. Há mais, Orin disse suavemente. Muito mais. Está pronto para ver o que está por vir? E assim, começou a me mostrar visões do futuro que mudariam para sempre minha compreensão do destino da humanidade. Mas isso é outra parte da história. O que você vê quando olha para uma peça antiga danificada? Orin me perguntou, antes de começar a revelar as visões do futuro. Vejo seu potencial, respondi instintivamente. Vejo como ela pode ser, além do que ela é no momento. Exatamente. A presença de Orin irradiou aprovação. Agora, vamos olhar para o futuro da humanidade da mesma forma. O que se seguiu foi como assistir a milhares de filmes simultaneamente, cada um perfeitamente compreensível, cada um mostrando diferentes possibilidades do que estava por vir. Era avassalador e, ao mesmo tempo, estranhamente familiar, como examinar os diferentes veios em uma peça de madeira, vendo como cada um seguia seu próprio caminho, mas todos faziam parte do mesmo todo. Primeiro, Orin orientou. Observe o que está mais próximo. Vi os próximos anos se desenrolando como páginas de um livro, sendo folheadas pelo vento. Vi mudanças climáticas intensificando-se, não como uma punição, Orin me mostrou, mas como um processo natural de reequilíbrio do planeta. Vi secas em lugares que sempre foram férteis, enchentes em regiões que sempre foram secas. É como quando uma peça antiga precisa passar por um processo difícil de restauração, Orin explicou, usando novamente analogias que eu podia compreender. Às vezes, é preciso descascar completamente o verniz antigo, deixar a madeira nua, exposta, antes que ela possa ser restaurada adequadamente. Vi tensões sociais aumentando em várias partes do mundo, pessoas se dividindo, comunidades se fragmentando. Como rachaduras numa madeira antiga, pensei. Sim, Orin confirmou. Mas observe o que acontece depois. E então vi algo extraordinário. Vi como essas próprias divisões acabariam forçando as pessoas a encontrar novos caminhos de união. Como uma peça quebrada que, ao ser consertada com técnicas japonesas de kintsugi, torna-se mais bela justamente por causa de suas rachaduras. Agora, olhe mais adiante. Orin me guiou. As visões se expandiram para um futuro mais distante. Vi avanços tecnológicos impressionantes. Máquinas que podiam curar doenças que hoje consideramos incuráveis. Formas de energia que não prejudicavam o planeta. Novos meios de comunicação que transcendiam as barreiras da linguagem. Mas o mais fascinante não era a tecnologia em si. Era como ela servia de catalisador para uma transformação mais profunda da consciência humana. É como aquela vez que usei uma nova técnica de restauração em uma peça antiga. Comentei. A técnica era importante, mas o verdadeiro milagre foi como ela permitiu que a beleza original da peça se manifestasse. Exatamente. Orin respondeu. A tecnologia é apenas uma ferramenta. O verdadeiro progresso acontece na consciência. Vi ondas de despertar espiritual varrendo o planeta, não como uma religião nova, mas como uma compreensão mais profunda da interconexão de todas as coisas. Vi pessoas redescobrindo antigas sabedorias, mas agora com uma nova perspectiva, uma nova maturidade. Mas haverá desafios, Orin mostrou. Vi períodos de confusão e caos, vi resistência à mudança, vi aqueles que se agarrariam desesperadamente aos velhos paradigmas. Como clientes que resistem quando surgir uma restauração mais profunda, observei. Sim, Orin confirmou. O medo da mudança é natural, mas observe o que acontece quando as pessoas finalmente permitem a transformação.
As visões mostraram como, após os períodos de turbulência, uma nova forma de sociedade emergiria. Vi comunidades se reorganizando de maneiras mais harmoniosas. Vi uma nova relação com o planeta se desenvolvendo. Vi a humanidade finalmente começando a compreender seu verdadeiro potencial. Mas isso não está fixo, não é? Perguntei, percebendo como as visões pareciam fluidas, mutáveis. Como você sabe que uma restauração nunca segue exatamente o plano inicial? Oren respondeu. O futuro é como uma peça de madeira viva. Responde ao toque, adapta-se, evolui. O importante é a direção geral, o potencial de transformação. As últimas visões foram as mais impactantes. Mostravam uma humanidade que havia finalmente encontrado equilíbrio entre tecnologia e espiritualidade, entre progresso e preservação, entre individualidade e unidade. É possível? Perguntei, maravilhado com a beleza daquele futuro potencial. Tão possível quanto transformar uma peça antiga e danificada em algo belo novamente. Oren respondeu. Requer trabalho, paciência, dedicação e, principalmente, fé no processo. Quando as visões começaram a se dissipar, percebi que havia lágrimas, não físicas, mas da alma, escorrendo. Era tanta beleza, tanta esperança, mesmo em meio aos desafios que viriam. Há mais, Oren disse suavemente. Mas primeiro, preciso lhe mostrar algo sobre seu próprio papel nesse processo. O momento do retorno foi uma mistura de sentimentos. Parte de mim queria ficar naquele estado de paz e compreensão infinitas, mas havia também um entendimento profundo de que ainda não era minha hora. Oren me explicou que eu tinha mais a realizar no plano físico. A volta ao corpo foi intensa. De repente, todo o peso da existência física voltou. A dor, as limitações do corpo, tudo parecia mais denso e pesado. Acordei na UTI do hospital, com minha irmã Ella ao meu lado. Os médicos disseram que eu tinha ficado em coma por 3 dias. Depois da experiência, minha vida mudou completamente. Não no sentido exterior. Continuo sendo o mesmo restaurador de móveis em Asheville, mas minha forma de ver o mundo e a vida é totalmente diferente. Aquele ceticismo que eu tinha em relação à espiritualidade se transformou em uma compreensão profunda de que há muito mais na existência do que podemos ver ou tocar. Minha relação com ela também mudou. Agora posso entender melhor tudo aquilo que ela tentava me explicar sobre espiritualidade. Nossas conversas se tornaram mais profundas e significativas. Hoje, 5 anos depois dessa experiência, ainda processo tudo o que aconteceu. Não me tornei nenhum guru espiritual, nem pretendo ser. Continuo sendo apenas um restaurador de móveis que teve uma experiência extraordinária. Quando as pessoas me perguntam sobre isso, compartilho minha história com honestidade, sem tentar convencer ninguém. A maior mudança foi interna. Aprendi que a morte não é algo a ser temido, mas uma transição para algo muito maior que nossa mente humana mal pode compreender. E embora eu continue vivendo uma vida normal, carrego comigo a certeza de que existe algo muito mais profundo e significativo além desta realidade que conhecemos.